Muitas vezes subestimados, os Rangers da cor amarela sempre desempenharam um papel muito importante na franquia dos Power Rangers, né? Afinal, os Rangers amarelos nem sempre são os líderes da equipe, mas sim jogadores de grupo e sempre presentes quando seus companheiros precisam de alguém para quem se apoiar, né? Mas infelizmente este não foi o caso dele mesmo. Você que já veio com Alien Rangers na cabeça, porque normalmente os Aliens Rangers eles abrem aqui os nossos ranks, meus parabéns, a gente tem o amarelo deles que é o T-Deus. Não dá. Temos aqui o primeiro Ranger amarelo masculino pro público dos Estados Unidos, né? Apesar da maioria dos Super Sentai nas várias séries serem homens, porém T-Deus fez sua estreia quando os Power Rangers precisaram de uma ajudinha de uma fonte surpreendente. Então o Zordon convocou os Rangers do planeta Actar pra virem e resgatarem a equipe Mighty Morphin de problemas, cara. E fisicamente falando, o T-Deus era o mais forte de sua equipe, mas isso não impediu de ter as mesmas deficiências anatômicas que os demais tinham, que é a necessidade de água. Ou seja, toda a equipe teve dificuldade em resistir a uma luta que não acontecia em seu planeta natal, né? Porque eles precisavam de água para energizá-los. E água em quantidades enormes, né? E embora isso tenha levado a muitos episódios de Power Rangers que apresentavam praias e lagos, mas no final das contas a gente sabia que o T-Deus tinha uma fraqueza fácil de explorar em comparação com todos os outros amarelos desse ranking. E assim, cara, é tenso porque vai parecer que é perseguição do Tio Geek com os coitados dos Aliens Rangers, que é outra temporada que volta e meia vocês me pedem pra fazer, mas eu não sei se eu vou fazer não. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas é porque realmente a equipe, como todos os Aliens Rangers, não são tão poderosos e as fraquezas deles são muito expostas e que, em comparação com os outros que vinham seguindo esse ranking, não dá. Não dá pros Aliens Rangers, T-Deus, bye bye. Ih, rapaz. Avançando aqui no nosso ranking, se a gente não tem os Aliens Rangers abrindo a nossa lista, logo em seguida vem os Psycho Rangers também. Olha só, tem duas certezas aqui nesse canal. A primeira é que ou os Aliens Rangers ou os Psycho vão abrir a lista em último e que em primeiro vai ter o Tommy Oliver. Infelizmente sim. Porém, normalmente as versões malignas dos Power Rangers não são considerados Rangers reais. Porém, os Psycho Rangers eram diferentes, né? Porque foram criados por Astronema para se manterem independentes de extrair o poder de Dark Spectre enquanto lutavam contra a equipe no espaço. Porém, a Ranger amarela não era o mais forte do grupo e realmente não impressionou muito em comparação com os outros, né? Como por exemplo a Ranger Rosa, que era a mais braba de todas. E eu comentei sobre isso no nosso ranking, né, das Rangers Rosas, é só clicar no card em cima depois para assistir. E embora a Psycho amarela pudesse se defender contra o Ranger amarela no espaço, mas ela não conseguia acompanhar os outros Rangers, né? Pois suas habilidades eram ajustadas exclusivamente para combater apenas aquele Ranger específico. Prosseguindo, temos outra Ranger amarela que eu curto bastante, já adianto para vocês, mas que infelizmente eu tive que colocá-la lá atrás na nossa lista, porque os outros que vêm a seguir são mais brabos, mais poderosos, enfim, que é a Kelsey de O Resgate. Eu não entendi o que ele falou. Cara, a Kelsey era uma lutadora muito habilidosa e destemida, né? No entanto, foi seu amor pela adrenalina que a colocou em apuros, pois a Kelsey adorava esportes radicais e tinha um faro muito forte pro perigo, né? Porém, muitas vezes ela era a primeira a correr perigo. E como muitos membros da equipe durante a temporada, muitas vezes ela não levava em consideração o conselho ou opinião de ninguém. Mas eu admito que eu gosto da Kelsey, tá? Da personagem como todo. Ela pode não ter tido feitos absurdos, nível de poder, uma força extraordinária. Ela pode não ter tido essas coisas, mas, cara, enquanto personagem, eu gosto. É porque eu adoro a temporada do Resgate, que é outra temporada que vocês vivem pedindo também. E essa daí eu posso fazer. E aí, será que vale a pena? Um especial contando a história completa de Power Rangers ou Resgate? O que é que vocês acham? Comentem embaixo. Mas a Kelsey era demais. Ou será que não? Prosseguindo, temos outra Ranger amarela que, cara, começa a doer o coração a partir de agora, porque eu tô tendo que colocar personagens que eu realmente gosto atrás no ranking, porque tem outros que, analisando todo o contexto, eles têm que ficar mais à frente, que é a Ashley de Power Rangers Turbo e no espaço. Cara, a Ashley, pô, eu adorava a Ashley, velho. Mais ou menos. Embora a Ashley tenha provado seu valor em Power Rangers Turbo, né, antes de receber habilidades, foi depois de se tornar uma Ranger que as coisas pioraram um pouco pra ela, pois embora ela fosse muito forte e tenha tido alguns feitos interessantes na temporada, porém normalmente ela era a Ranger de ambas as equipes que se distraía mais facilmente com uma coisa: homens, rapazes. E como Turbo Ranger, ela se permitiu ficar tão envolvida com o garoto novo da escola que ela e sua companheira de equipe, a Ranger Rosa, brigavam constantemente por ele, quase perdendo uma batalha contra o monstro por causa dessas briguinhas, né? Sendo que na temporada no espaço, nós a vimos frequentemente distraída por seu relacionamento com o Ranger Vermelho, e isso resultou ela sendo capturada e personificada por Astronema, né? Então o coração da Ashley pode estar no lugar certo com o desejo de ajudar as pessoas, só que foi seus próprios sentimentos que a colocou em perigo durante várias vezes ao longo das temporadas. Mas no final das contas a gente viu a importância da personagem, os feitos interessantes que ela teve também, o nível de força até que interessante, mas em comparação com os outros,
outros, é o que eu disse, são bons personagens que eu citei aqui, mas em comparação com os outros que eu vou falar ainda, aí vocês vão ligar, perceber, ó, realmente não tem como. Tem que ficar atrás, Ashley, desculpa. Tá bom. Prosseguindo, temos o Calvin de Power Rangers Aço Ninja. E eu já adianto pra vocês que a partir de agora, desta colocação até o primeiro lugar, fica muito difícil. Porque só tem Rangers amarelos que foram muito brabos, muito poderosos, tiveram feitos absurdos, impacto na temporada. Complica. A partir daqui complica. Você tá falando sério? Cara, os fãs de Power Rangers amam o Calvin porque ele é identificável, né? E mesmo que ele não tenha o otimismo de outros Rangers, ele compensa com sua atitude espirituosa e seu talento para construir veículos. E ao contrário dos guerreiros mais corajosos, ele teve que vencer seus próprios medos antes de se lançar na batalha. E um medo enorme também que eu tenho é de vocês assistirem esse vídeo e não deixarem a voadora no like aí embaixo, pô. Aproveita que nós temos muitos Rangers amarelos ainda para analisar, ranquear. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu tô postando uns conteúdos exclusivos por lá, conteúdos adicionais, então ó, fica a dica aí, cola lá, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar uma ideia, aquela resenha da hora, faz isso que é nóis. Porque no episódio Drive to Survive foi revelado que ele tem medo de dirigir desde um acidente no passado, porém mesmo assim ele transforma seu trauma em força, né, salvando seu time dos monstros. E com isso ele mostrou que ser Ranger não significa ser destemido, mas saber quando vencer os medos para salvar o dia, cara. Continuando, temos a nossa queridíssima Ronnie de Operação Ultra Veloz ou Overdrive, mas cara, a otimista da Ronnie, ela nunca imaginou que um dia seria uma super heroína, só que como aconteceu... ela não desistiu, irmão. Ela é braba. Uau. Piloto de corrida antes de ser escolhida como Power Ranger, Ronnie adorava usar os veículos. E ao contrário de muitos dos Power Rangers anteriores, Ronnie tinha uma habilidade genética que lhe dava uma certa vantagem sobre alguns de seus inimigos, que era a super velocidade. E convenhamos que essa é uma habilidade adequada para quem gosta de se mover rápido e também durante um combate, né? E eu só coloquei ela atrás nesse ranking porque eu achava ela competitiva até demais. Isso prejudicava a coitada em alguns momentos, né? Pois quando ela começou seu tempo como Power Ranger amarela, ela estava constantemente tentando encontrar maneiras de superar seus companheiros de equipe. E só quando eles encontraram uma maneira de mostrar a ela que vencer não é tudo, é que ela começou a amadurecer um pouco. Mas isso não anula o fato de que, pelo menos no quesito poder, sabe, ainda mais essa habilidade genética dela, super velocidade, que dá vantagem pra ela em relação a muitos Rangers, não tem como. Ela é muito braba e merece estar aqui. Mas aí, vocês concordam? Discordam? Tem alguém aqui nessa lista já que vocês mudariam de lugar? Comenta aí embaixo pra gente resenhar. Não vai. Prosseguindo, temos a Emily de Power Rangers Samurai. Cara, a Emily no início, ela demonstrou muita determinação e adaptabilidade como Power Ranger, porque no final das contas ela não deveria ter se tornado uma. É mesmo, é? Afinal, a Emily só se tornou uma Ranger Samurai porque sua irmã, que deveria assumir o papel, adoeceu gravemente. Porém, a lealdade de Emily com sua família a fez querer deixar sua irmã orgulhosa e fazer o melhor trabalho que ela pudesse, né? Porém, ser uma Ranger Samurai era algo que ela jamais se preparou. E dito isso, Emily provou em mais de uma ocasião que tinha uma força formidável para a equipe, né? Especialmente quando teve que enfrentar monstros sozinha quando o resto da equipe estava comprometida. Os feitos da Emily e a curva de progressão dela, de evolução dentro da temporada Samurai é absurda, mano. Ela cresceu demais, é muito forte, é muito poderosa e merece estar aqui. Temos outra Ranger que também não deveria ter sido uma Ranger no início, que é a Zoe de Morfagem Feroz, né? Porque ela foi reprovada lá no teste, né, do treinamento, só que mesmo assim, quando você nasce para ser um Power Ranger, não tem quem impeça. Ele tem toda a razão. Como eu disse, né, a Zoe ela foi dispensada do programa de treinamento, mas prometeu fazer tudo o que pudesse para ajudar a equipe. E embora a Zoe não fosse a queridinha, mas ela assumiu a responsabilidade de salvar o mundo porque ninguém mais o faria. Isso por si só já faz dela uma ótima Ranger, independente do seu nível de habilidade. E ela também estava disposta a abrir mão de seu lugar no time quando a pessoa escolhida, originalmente, pudesse lutar novamente. E como Ranger, ela também tinha uma habilidade única entre todos os Rangers, né, que era um salto sobre-humano. E essa é uma habilidade útil para evitar inimigos, né, cara? É o que eu disse, se você tiver qualquer habilidadezinha extra, já é uma vantagem muito grande. Cara, eu adoro a personagem da Zoe, adoro a temporada Morfagem Feroz, tá? Ao contrário do que muitos fãs aí dizem, que não é uma temporada muito boa e tal. Eu até curto, é uma das minhas personagens favoritas, mas tive que colocar a Zoe um pouco atrás, porque a partir daqui é só pedreira. Aqui é bomba agora. É mentira! Continuando, temos a Aisha Campbell, simplesmente que assumiu o manto. Eu não vou dar spoiler, mas é uma das maiores Rangers amarelas da história, que é a Trini de Mighty Murphy no meio da segunda temporada dos Power Rangers. Mano,
olha a responsabilidade da Aisha Campbell. É verdade. E antes mesmo de ingressar no esquadrão, Aisha, junto com seus amigos Adam e Rock, já eram artistas marciais talentosos, né? Competindo em torneios em nome de sua escola vizinha Stone Canyon. Sendo que o trio também ajudou os Power Rangers a enfrentar Putz no parque e até enfrentou monstros em mais de uma ocasião, né? Antes de serem selecionados para se tornarem os novos Rangers. Porém, depois de se tornar uma Power Ranger, Aisha não estava preocupada apenas com a segurança de Angel Grove quando se tratava dos perigos de Rita Repulsa e o Lord Zed, né? Ela se tornou uma capitã da segurança, né, contra o incêndio na escola, ensinando a seus colegas como um simples erro doméstico, como sobrecarregar um circuito, poderia colocá-los em perigo, né? Ela também estava muito preocupada com a comunidade, organizando campanhas de limpeza e trabalhando como voluntária em um abrigo de animais. Cara, pode parecer loucura isso que eu vou falar agora, mas o desejo da Aisha em ajudar muito as outras pessoas, eu acho que acabou deslocando ela um pouco das suas obrigações enquanto Power Ranger. Tanto é que no final das contas foi exatamente isso que aconteceu. Ah, agora eu entendi! Pois enquanto ela procurava seu pedaço do Cristal Zell, ela optou por ficar em uma pequena comunidade no continente africano para ajudar os pesquisadores a descobrir o que estava acontecendo com os animais doentes, né? E tudo isso em vez de retornar às suas funções de Power Ranger. Foi um gesto nobre em prol de uma causa talvez ainda maior? Provavelmente sim. É de se admirar o que ela fez, abrir mão de um Power Ranger, né, colocou outro no lugar dela para uma causa numa comunidade, ok, mas aí não dá, eu não coloquei ela à frente por causa disso, cara. Assim, ela tinha muitas obrigações enquanto o Ranger era amarela, e ela decidiu largar o manto para poder fazer outra causa justa. Aí complica colocar ela mais à frente nesse ranking. Agora todas as peças se encaixaram. Prosseguindo, temos esta personagem que pra mim talvez seja a mais subestimada desse ranking, ou da história dos Power Rangers da cor amarela de todos os tempos da franquia, que é a Tanya. Exatamente a Tanya, que teve o mandato mais curto talvez da temporada Mighty Morphin. Ela assumiu o lugar da Aisha na equipe, né, quando as duas se conheceram, enquanto Aisha estava em busca de seu pedaço do Cristal Zell, né. Mas quando ela voltou com ele pra Angel Grove, o grupo foi atualizado para os Zell Rangers, né, onde Tanya era a Ranger amarela. E eu coloco a Tanya aqui porque, apesar dela não ser uma das mais poderosas, porém ela é a única Ranger amarela a pertencer a 3 times na história da franquia, e um dos Power Rangers mais subestimados de todos os tempos. Afinal, a Tanya era doce e atenciosa, assim como os Rangers amarelos, né, que vieram antes dela na equipe Mighty Morphin, mas ela também era o tipo de pessoa que mandava real, velho. A Tanya aprendeu rapidamente os movimentos pra luta, apesar de não ter tanta experiência assim com artes marciais quanto o resto de seus companheiros de equipe, sendo que ela apoiou o Adam também em todos os seus torneios de artes marciais, adquirindo habilidades dele ao longo do caminho, sendo que ela também recusou o contrato de gravação para permanecer com os Power Rangers, apesar dessa ser uma oportunidade única na vida, né? Ou seja, olha o nível de dedicação da Tanya pra equipe, velho. Cara, a Tanya foi uma das poucas Rangers, talvez na história, que ela foi simplesmente colocada no meio da equipe do nada, sem aviso prévio, sem nenhum tipo de habilidade, sem nenhum tipo de manual, nenhum script, nenhum PDF de como ser um Power Ranger, e ela se saiu muito bem. A curva de evolução da Tanya é um negócio absurdo, cara. O nível de poder que ela adquiriu, de habilidades, de força, o impacto dela na temporada também, o carisma da personagem, absurdo. Ela é subestimada, porque teve o mandato mais curto de Mighty Morphin, né? Mas quase ninguém lembra dela, na verdade, mas eu lembro. E ela era muito braba. O maluco é brabo. Continuando, nós temos Brasil, Zil, que é justamente o Dustin de Tempestade Ninja. Pra quem não lembra, a Tempestade Ninja eu já fiz vídeo aqui no canal sobre, tá? Um especial contando a história completa, bastidores e tal, só clicar depois pra assistir. Mas o Dustin, né, o Glenn, o ator que interpreta o Dustin, ele é brasileiro. Que lindo, cara! E cara, se um fã de Power Ranger se tornasse um Power Ranger, o resultado provavelmente seria o Dustin, né? O Dustin tinha um amor profundo por histórias em quadrinhos e pela tradição dos Power Rangers. Mas só porque Dustin acreditava na tradição dos Rangers, não significava que ele fosse o mais habilidoso do seu time, né? E eu acho que em termos de carisma, talvez o Dustin seja o meu Ranger amarelo favorito, cara. Porém, quando a temporada começou, o Dustin ele foi classificado como o último de sua turma na Academia Ninja, sendo que ele também era facilmente enganado, né? Então, considerando que ele era apenas um dos 3 alunos não capturados na academia, as escolhas eram muito escassas em termos de quem poderia se tornar um Ninja Storm, né? Então, ele acabou recebendo a aprovação, cara. Só que aí que tá, meus amigos, porque se antes o Dustin ele era ridicularizado, quando a temporada de fato começou, ele começou a treinar, começou a aprimorar suas habilidades, a curva de evolução do Dustin na temporada, os feitos que ele atingiu, é um negócio inacreditável, cara. Ele merece estar muito à frente nesse ranking aqui. É verdade. Sendo que a sua confiança em pessoas de fora da equipe não foi totalmente perdida, né? Pois ele ganhou alguns aliados para os Rangers. Claro que ele ainda cometeu alguns erros, mas seu desejo de acreditar no melhor das pessoas fez dele um Ranger melhor a longo prazo. E quando a missão da equipe foi concluída, ele até se tornou um instrutor em sua antiga academia para ajudar a orientar a próxima geração, cara. Olha o impacto, a importância do Dustin como Ranger amarelo para a franquia dos Power Rangers. É absurdo. Prosseguindo
seguindo temos esta personagem que neste exato momento eu tô assistindo a temporada, porque vai ser o próximo especial aqui no canal, já soltei spoiler, que é a Summer de Power Rangers RPM. Cara, apesar da Summer, como a gente viu ao longo da temporada, ela ter adquirido algumas habilidades absurdas, mega poderosas e feitos inacreditáveis, mas se a gente lembrar o início da Summer, né, antes dela se tornar uma Ranger, antes do Vengeance tacar o terror, ela era uma riquinha meio mimada, né? Lembremos disso. Tá bom. Então, mimada e egoísta, ela não considerou como outras pessoas foram afetadas até que seus amigos e familiares a abandonaram e apenas seu mordomo estava lá para salvar sua vida. E foi depois disso que a Summer, ela se transformou, cara. A Summer virou uma jogadora de equipe, manjava muito das artes marciais, muitas vezes os instintos dela estavam certos e ela era muito dedicada à equipe. E com exceção da Trini e da Taylor, talvez a Summer seja a Ranger amarela que teve o maior desenvolvimento na franquia dos Rangers, né? Pois como resultado de seu crescimento e pontos fortes, ela também liderou seus colegas, especialmente Dylan, né? Em sua própria jornada, cara, tornando-se uma grande personagem para qualquer um que possa admirar. E assim, eu só coloquei a Summer aqui nessa posição porque eu ainda tô terminando de assistir RPM, que é uma temporada que obviamente eu já vi quando era moleque. Eu lembro de algumas coisas, eu dei uma pesquisada obviamente antes de fazer esse ranking, analisei os feitos da Summer e ela merece estar aqui. Mas é bem capaz de eu terminar a temporada RPM e colocar a Summer mais à frente nesse ranking, porque a personagem só tá evoluindo nessa temporada, velho. Os feitos que ela tá atingindo aqui, o nível de poder dela, tá um negócio absurdo. Talvez eu me arrependa de colocar ela aqui nessa posição. Talvez ela esteja mais à frente. Não me diga. Continuando, temos a nossa queridíssima Maya de Power Rangers Galáxia Perdida, que eu acho que Galáxia Perdida, junto com o Resgate, sejam as duas temporadas que vocês mais pedem pro Geek fazer um especial aqui no canal. E aí eu tô na dúvida, qual eu faço primeiro agora? O Resgate ou Galáxia Perdida? Comenta aí embaixo, mas vai sair, mas comenta aí. Desde muito nova, cara, a Maya conhecia a lenda dos sabres Quasar e até tentou arrancar um da pedra, né? Só que ela não conseguiu. Porém, ela acidentalmente correu através de um buraco de minhoca e encontrou ajuda quando seu povo foi atacado antes que os sabres Quasar respondessem a ela e aqueles que se tornariam os Rangers Galáxia Perdida. E embora a Maya se sentisse feliz, né, subindo em árvores e conversando com animais, ela nunca viveu em uma comunidade avançada, né? Certamente não tão de alta tecnologia quanto a nova colônia espacial Terra Venture. Então ela não apenas foi forçada a aprender o que significava ser um Power Ranger, mas também como se encaixar em uma sociedade sobre a qual ela não sabia nada. E a habilidade da Maya de conversar com os animais foi útil para o grupo, já que eles não tinham um mentor e tiveram que descobrir seus ordens por conta própria, e a Maya ajudou muito nesse processo. Claro que todo o seu tempo com os Power Rangers foi gasto para que ela pudesse encontrar um caminho de volta para casa e salvar seu povo, aí tudo bem. Porém, dito isso, ela se comprometeu com a equipe, pois todos acabaram no mesmo planeta, né? E ela até viajou para a Terra para ajudar os Power Rangers na próxima temporada. A Maya também é outra Ranger amarela que eu acho um pouco subestimada, tá? A galera não dá o devido valor, porque quando a gente lembra de Ranger amarela, o que é que vem em mente? Vem a Summer, vem a Trini. Eu não sei se a galera pensa logo na Maya. Tem a Z também de SPD, que é outra temporada bem famosa, que todo mundo gosta, que dizem que é a melhor temporada e é uma das minhas favoritas também, mas a Maya fica meio de escanteio quando a gente vai lembrar das maiores Rangers amarelas da história. Mas ela é muito braba, a importância dela, o impacto em Galáxia Perdida, quem já assistiu sabe que o Geek tá falando aí. Ela é absurda. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E eu não falei da Z recentemente aqui de SPD? Então, chegou o momento dela, de uma das minhas Rangers amarelas favoritas. Porque diferente da maioria das Rangers amarelas ou Rangers que vieram antes dela, a Z era uma ladra antes de colocar um morfador em seu punho e simplesmente se tornar uma participante aí da Patrulha Delta. E por ser uma grande lutadora e ter o dom genético de poder se multiplicar, ela pode escolher entre a prisão ou se inscrever para ser uma Ranger. Obviamente ela optou por este último, né? Então, perspicaz e sarcástica, a Z estava pronta para uma briga a qualquer momento, né? Sendo que ela não usava suas habilidades especiais a menos que fosse necessário, preferindo fazer as coisas à moda antiga. E vale ressaltar que ela e o Jack roubavam para ajudar os menos afortunados ao melhor estilo Robin Hood, né? Então a Z não é apenas uma lutadora habilidosa, mas também tem um coração de ouro por trás de toda essa bravura, cara. E só lembrando para vocês que o Tio Geek já fez um especial também contando a história completa de Power Rangers SPD, que é um especial que bombou, já tá acho que quase 100 mil visualizações. Vocês curtiram demais, então para quem ainda não assistiu ou quiser rever, é só clicar nos cards aí em cima ou então procurar no canal, que é nóis. É o quê? Continuando, temos um dos meus Rangers amarelos favoritos e talvez em carisma ele seja o meu favorito, que é o Chip de Power Rangers Força Mística, que inclusive foi o especial mais recente do canal. A gente acabou de postar um especial contando a história completa de Força Mística. Depois vocês assistem aí. Pô, cara, de novo!
cara! E assim como Dusty em Tempestade Ninja, o Chip era um amante do místico muito antes de descobrir que seria um Power Ranger. E ao descobrir que ele se tornou um Ranger capaz de usar a magia, era exatamente o tipo de notícia que o Chip queria ouvir. Então o Chip, ele pode não ter tido o melhor controle da realidade como resultado de seu amor por todas as coisas mágicas. Isso nem sempre o serviu bem, né? Pois o distraía facilmente. Mas o que o ajudou bem em seu papel como Ranger foi seu senso de lealdade. Cara, até mesmo quando a vida se transformou em uma vampira, o Chip foi o primeiro a estender a mão para ajudar. Isso sem contar que ele ajudou os Rangers a derrotar os 10 terrores, que são algumas das criaturas mais poderosas da franquia. Ou seja, cara, o Chip, ele era um jogador de grupo da equipe e independente da circunstância, ele estava sempre lá para ajudar os Rangers Força Mística, né? Talvez entre os 5, ele seja o menos poderoso. Vamos colocar assim, ou talvez eu esteja falando besteira aqui, mas cara, ele também atingiu alguns feitos, o nível de poder dele. Eu acho que todos os Rangers Força Mística, eles merecem estar à frente em qualquer lista, em qualquer ranking, porque todos eles são muito poderosos, mas o Chip, a solidariedade do Chip para a equipe é um negócio absurdo, ele merece estar aqui. Mas e aí, vocês concordam? Discordam? É o que eu disse, cara, se você tem algum ponto a acrescentar, comenta aí embaixo, vamos trocar essa ideia, vamos resenhar numa boa. Você colocaria o Chip à frente, atrás, trocaria alguém? Comenta aí, vamos interagir. Não. Prosseguindo, temos a Lily de Power Rangers Fúria da Selva. E convenhamos que ser uma Cheetah, né, Fúria da Selva, talvez tenha sido um animal um pouco feroz para doce e amável Lily. Mas aconteceu, pois não demorou muito para que a gente percebesse que a doçura revestia o aço, já que a Lily era uma das Power Rangers mais duronas que existia. E além de canalizar a força e a velocidade de uma Cheetah com uma Ranger amarela, Lily estava pronta para qualquer coisa, né? Ela era extrovertida, confiante e uma líder de torcida fora de suas funções de Ranger. Sendo que o espírito da selva não era o suficiente para ela, né? Afinal, o mestre ensinou a Lily a usar sua arma preferida, que era aquela corrente mega apelona, e também invocar o elefante na batalha, né? Fazendo com que ela ficasse ainda mais poderosa. Mas aí, vocês concordam, discordam? Será que a Lily, ela deveria estar um pouco atrás, o Chip na frente da Lily, por exemplo? Posso concordar com isso, eu posso comprar essa ideia. Mas o que você... É porque a Lily, ela atingiu um nível de poder ao longo de Fúria da Selva, que é um negócio absurdo. Eu ainda vou também fazer um especial sobre Fúria da Selva, e vocês vão ver os feitos dessa maluca aí. Mas, meu amigo, e aí? O que é que vocês acham a respeito da Lily aqui, em quinto lugar? Não sei. Prosseguindo, temos a Kate de Força do Tempo, que é top 3 melhores temporadas da história dos Rangers e que eu também já tá chato. Mas eu já fiz especial contando a história completa de Força do Tempo, tá? Só clicar aí depois pra assistir. Mas, cara, eu acho que fisicamente falando, talvez a Kate, ela seja a personagem Ranger amarela mais forte da história da franquia. Da equipe Força do Tempo, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas da história, talvez ela seja mais forte, que tenha mais física. Ela poderia facilmente levantar pedaços de destroços e até pessoas, né? E apesar de sua força sobre-humana, ela era bastante sensível e gentil. Na verdade, a Kate sempre foi aberta e honesta sobre como se sentia com todos ao seu redor, né? E era muito afetuosa. Ou seja, cara, a Kate era sempre a primeira a dar um abraço quando pensava que alguém estava se sentindo mal. Então ela não era apenas o músculo da equipe, mas também o coração. E eu confesso pra vocês que eu só não coloquei a Kate mais à frente nesse ranking, é porque se a gente for analisar os últimos 4 nomes aqui dessa lista, complica pra Kate. Mas ela é muito poderosa e merece estar aqui, pelo menos em quarto lugar. Quarto não, quinto lugar, né? Porque agora vem o quarto. Eu já tô me confundindo todo aqui, mas a Kate é braba, tá? E assiste o especial do Tio Geek, que vocês vão ver o quanto a Kate foi importante pra temporada Força do Tempo. Não! Se aproximando do nosso pódio em quarto lugar, e eu confesso que esse foi talvez o ranking mais difícil pra eu fazer, a posição mais difícil. Kira de Dino Trovão. Kira, meu Deus do céu. É minha Ranger favorita, gente, de todos os tempos. É a Kira. E eu coloquei ela em quarto lugar, minha vida é difícil. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Cantora talentosa, Kira foi um dos muitos Rangers que seguiu carreira como músico. Só que ao contrário de muitos outros Rangers, a Kira também usou suas cordas vocais como parte de seu conjunto de habilidades em uma luta. E uma de suas habilidades era um grito sônico semelhante ao do Canário Negro, né? Que afasta qualquer coisa à sua frente e prejudicava a audição dos monstros contra os quais ela lutava. Sendo que a sua determinação feroz e habilidade de manejar o grito fizeram com que ela fosse notada por outras equipes também. Afinal, a Kira foi a única Ranger amarela a ser escolhida para se juntar a Power Rangers de outras equipes sem seus próprios companheiros para apoiá-la, né? Então ela não apenas foi trazida para o futuro para ajudar os SPD, mas também ajudou a Operação Ultra Veloz. Ou seja, cara, é muito raro que qualquer outro Ranger acabe ajudando mais de uma equipe de grupo de Rangers. Na verdade, os únicos que fizeram isso, né, que ajudaram mais de uma equipe de Power Rangers em mais de uma temporada, foi o Tommy Oliver, obviamente, que ele tá em todas, e também o Adam Park de Mighty Murphy. E a Kira é absurda, é lendária, é assim, a grandiosidade, o tamanho dela, a importância para a franquia dos Power Rangers é um negócio imensurável, velho. Não tem jeito, a Kira, ela é a deusa do novo mundo.
Que por falarmos em Death Note, cara, né, Kira, Death Note, enfim, que é o meu anime favorito de todos os tempos, vocês sabem disso. Cara, tem uma curiosidade bizarra envolvendo Dino Trovão e Death Note, né, porque a dubladora da Kira em Dino Trovão é a mesma dubladora da Misa Amane lá de Death Note, que também é o segundo Kira. Só que a Misa, ela namora com o Krira, o primeiro Kira, que é o Light Yagami. E o dublador do Light Yagami é o mesmo dublador do Trent de Power Rangers Dino Trovão. E o Trent e a Kira meio que tem um crushzinho um pelo outro, ou seja, os Kiras se amam em Dino Trovão e em Death Note, e são os mesmos dubladores. Que loucura! Que satisfação, aspira. E obviamente, nítido, o Tio Geek já fez um especial resumindo a história completa de Dino Trovão, que foi o primeiro vídeo de Power Ranger que eu fiz aqui no canal. O primeiro especial, pelo menos, que eu fiz foi Dino Trovão, porque é minha temporada favorita. E é a melhor de todas. Infelizmente, sim. Entrando aqui no nosso pódio, em terceiro lugar, nós temos a Gia de Power Rangers Mega Force. Não tem como, cara. Mega Force é uma temporada onde todo mundo é muito poderoso. Aí é apelação. Cara, a Gia era uma daquelas pessoas que parecia ser boa em tudo que fazia. Era inteligente, confiante, uma excelente artista marcial. Ela era alguém que aparentemente conseguia fazer tudo, né? Algo que frustrou seus companheiros de equipe em algumas ocasiões. E apesar dessa frustração, eles não poderiam ficar bravos com ela, já que a Gia era o tipo de pessoa com que eles sabiam que poderiam contar. Mas a gente sabe que a Gia ocupa um lugar alto na lista, principalmente por causa das habilidades às quais ela teve acesso durante seus dias como Ranger. Pois além de suas próprias habilidades Mega Force, ela foi capaz de invocar os poderes de todos os outros Rangers que vieram antes dela. E embora ela ficasse principalmente com os Rangers amarelos, mas ela também poderia convocar outros se precisasse de uma habilidade especializada em uma luta, né? Cara, é o que eu disse, assim, Mega Force é apelão. Os personagens, os Rangers de Mega Force vão sempre ocupar pelo menos top 5 de qualquer lista de Power Rangers. E eu acho que no quesito poder mesmo, habilidades, talvez ela tenha sido a mais poderosa Ranger amarela de todos os tempos. Pode não ter sido a mais impactante, a mais grandiosa, mas em poder, nível de poder, talvez ela seja mais poderosa. É que as outras duas, né, que vão aparecer aqui ainda, atingiram um nível de impacto maior, talvez, que a Gia, mas em poder, não. A Gia foi a maior Ranger amarela em poder, na minha opinião. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Na nossa vice-colocação, e eu confesso que essa posição foi bem complicada também, porque ela tava em primeiro no meu ranking até os 45 do segundo tempo, e aí eu tive que mudar, que é a Taylor de Power Ranger Força Animal. Cara, quase a Taylor ficou em primeira. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Cara, todo Power Ranger amarelo que veio antes da Taylor era um mero coadjuvante. Porém, o único Ranger amarelo na história da franquia a liderar uma equipe foi justamente a Taylor. E isso por si só já coloca a personagem um patamar acima de todo mundo, né? Em termos de grandiosidade, ela tá na frente de geral. Só que não para por aí. Afinal, a Taylor foi a primeira Ranger a ser recrutada para a equipe Força Animal, o que significa que ela tem mais treinamento e mais experiência quando se trata de salvar o dia. E como ela era ex-piloto militar, ela também tinha um conhecimento tático para fazer as coisas. E como qualquer bom líder, ela também sabia quando dar um passo atrás, né? Ao abrir mão de seu lugar como líder na equipe quando o Ranger vermelho foi finalmente encontrado. E embora pareça ridículo, né, que a Taylor tenha perdido seu primeiro lugar simplesmente porque outra pessoa estava destinada a ser Ranger vermelho, mas no fundo a gente sabia que a líder da equipe mesmo sempre foi a Taylor. Ela sempre foi a mais preparada. E enquanto estava no comando, ela até criou um livro de regras para a equipe que esperava que todos seguissem, né? E com o tempo, Taylor aprendeu a confiar na equipe que os outros sabiam o que estavam fazendo. Só que a Taylor era uma das mais poderosas, uma das melhores lutadoras, que tinha as melhores skills. Pra mim, ela sempre foi a líder da equipe, tá? Apesar do vermelho ter chegado depois, e aí, o vermelho tem sempre que ser o líder. Tá, papo furado. A Taylor, a gente sabe, era mais preparada, tinha conhecimentos táticos, porque ela era ex-piloto militar, completa. É uma Ranger amarela completa, que eu gosto também, tem um carisma absurdo, obviamente. Por pouco, ela não ficou em primeiro lugar, porque em primeiro não dá, né, gente? Convenhamos, assim, quando a gente lembra de Ranger amarela, qual o primeiro nome que vem em mente? É Trini, não tem como, a Trini é absurda, pô. Temos aqui a lendária, simplesmente a Ranger amarela que mais impactou a franquia dos Rangers vestindo o manto amarelo. Cara, indiscutivelmente a Trini é a maior Ranger amarela da história dos Power Rangers. O simbolismo que ela carrega e obviamente o legado que a atriz deixou é algo que foi perpetuado para os próximos Rangers amarelos. Cara, é aquela coisa, a equipe dos Mighty Morphin como um todo não é uma equipe lá muito poderosa, tá? Que atingiu feitos absurdos em comparação com as outras equipes. Só que o impacto da Trini, cara, na franquia dos Rangers é um negócio imensurável, não dá pra calcular, assim, o especial que teve agora na Netflix
foi pautado nela. Afinal, a Trini era gentil e atenciosa, mas também uma das lutadoras mais poderosas do time, né? A Trini não só era capaz de utilizar uma grande variedade de armas, mas também era muito apelona no Kung Fu. E ela passou um tempo extra, né, dominando a arte do louva-a-Deus, o que foi útil quando ela teve que enfrentar monstros sozinha. Porém, infelizmente, a Trini deixou a série, né, quando alguns dos atores tentaram negociar melhores salários da série, né, mas como resultado foram demitidos. Porém, a Trini nunca mais voltou pessoalmente à série, já que a atriz Thuy Trang encontrou outros projetos antes de falecer tragicamente em um acidente de carro em 2001. Porém, a personagem retornou em Mighty Morphin Power Rangers agora e sempre, né, especial de 30 anos, embora, é claro, a personagem estivesse mascarada. E 30 anos depois de se tornar uma Ranger, Trini estava disposta a vestir o traje e lutar contra os inimigos mais uma vez. E ela até se sacrificou para proteger os seus companheiros de equipe. É o que eu disse, cara, ela pode não ser a mais forte, nível de poder absurdo, mas o impacto que ela causou, a grandiosidade da Trini para a franquia dos Rangers, e quando você pensa em Ranger amarela, ela é o primeiro nome que vem em mente? Não tem como, pra mim, ela é o primeiro lugar, mas quase a Taylor ficou em primeiro, tá? Pouquíssima coisa a Taylor ficou em primeiro, mas comentem embaixo, vocês concordam, discordam, alguém deveria estar aqui em primeiro lugar, e segundo, vocês mudarem alguma coisa, comentem aí, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou, e fui!